Bom, para os adventistas do sétimo dia, a doutrina da justificação pela fé pode muitas das vezes ser questionado. E eu sei por quê. É porque as pessoas, quando enxergam a obediência e a seriedade que os adventistas do sétimo dia levam para com a lei de Deus, pensam que os adventistas ensinam que a salvação vem pelas obras. É assim como pensa, especificamente pela guarda do sábado. Hoje eu quero te esclarecer sobre este ponto. Desde o seu surgimento, os adventistas do sétimo dia ensinavam que a salvação é unicamente pela graça, mediante os méritos de Jesus Cristo, que nós adquirimos pela fé. Assim como sempre foi ensinado, que a salvação vem unicamente pela graça e não pelas obras. É assim como crê os adventistas do sétimo dia. Se quer saber mais sobre isso, vai no livro Nisto Cremos, que traça 28 crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. E ali você encontrará uma crença que se chama a experiência da salvação, que ensina que o homem é salvo apenas nos méritos de Cristo Jesus, quando ele crê nele como único Salvador. Porque Deus chamou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Havia dois pioneiros adventistas muito significativos, Alonzo Travier Jones e E.J. Waggoner. No Congresso de Minneapolis, de 1888, onde os adventistas se encontravam para discutir vários assuntos sobre a doutrina e fé, eles defenderam abertamente a doutrina da justificação pela fé. Eles fundamentaram a verdade que o homem é salvo apenas pela graça, quando ele olha para Cristo como único mediador entre ele e seu Deus. Ou seja, eles ensinaram a mesma verdade que todos os cristãos ao longo dos séculos ensinavam, que a salvação vem pela fé. E é esta verdade que é ensinada até hoje nos adventistas do sétimo dia. Por que as pessoas pensam que os adventistas do sétimo dia não ensinam a justificação pela fé? É pela obediência aos mandamentos de Deus. Mas, onde é que os adventistas colocam a lei de Deus? Simples. A lei de Deus é a consequência do relacionamento que nós temos com Deus. Porque Deus em nenhum momento disse que quando nós aceitamos Cristo como único Salvador, então devemos ser desobedientes. Ele ensina que todo aquele que aceitou Cristo deve nascer de novo. E o nascer de novo significa a obediência dos mandamentos de Deus. Eu quero lhe desafiar. Você, porque é bom cristão, podes matar? Podes roubar? Pode ter ídolos? Creio que a sua resposta seria não. Então, o cristão ideal é aquele que sim, aceitou Cristo como único Salvador, mas ele vive em obediência aos mandamentos de Deus, não como meio de alcançar a salvação, mas como resultado do relacionamento que tem para com Cristo. Cristo Jesus, quando veio ao mundo, como muitos afirmam, ele não anulou a lei. Muitos dizem que ele anulou a lei, mas ele não anulou. Ele disse que eu não vim anular a lei, mas vim cumprir. Os adventistas até hoje encontram nas Escrituras que a paciência dos santos está em ter fé em Jesus e obediência dos seus mandamentos, conforme Apocalipse 14, versículo 12. Então todo que é adventista entende que a salvação é unicamente pela graça e ele crê no Senhor Jesus Cristo como a única regra de fé desde os tempos dos pioneiros até hoje. Porém, ele sabe que ao estar em Cristo é chamado a obedecer a Deus, porque na carta de Tiago ele claramente disse: a fé, se não tiver obras, é comparado com um cadáver que não tem vida. A própria Ellen White, que é uma das pioneiras da Igreja Adventista do sétimo dia, escreve tantas vezes em muitos livros que devemos olhar apenas Cristo, porque Cristo é o único meio da nossa salvação, conforme é revelado nas Escrituras. Ele próprio disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê a Deus senão por mim. Isso está em João 14, versículo 6. Então esta é a verdade que os adventistas creem. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, o Redentor que foi crucificado por nós. Porém, nesta salvação, Deus nos chama a sermos obedientes, não como meio de alcançar a salvação, mas como consequência do relacionamento que temos com Ele. E esta obediência implica a obediência dos 10 mandamentos: não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, inclusive também o quarto mandamento que fala do sábado, para você guardar o sábado. A graça não anula a obediência. O Pregador. TikTok, Facebook, Instagram e YouTube. Jesus Cristo e este crucificado.